começou a gravar. Boa tarde, gente. Essa é a reunião do Shemate do dia 9 de agosto de 2021. Nos reunimos ordinariamente às segundas-feiras. Hoje temos um convidado que é o Carlos Oliveira. Ele defendeu a dissertação de mestrado dele recentemente, sob orientação do professor Gert Schubrink, e o trabalho dele foi sobre livros didáticos franceses de matemática que chegaram à América Espanhola no século XIX. Então, a palavra está com o Carlos. Ele tem mais ou menos uma hora, um pouco mais, um pouco menos, para expor a pesquisa dele. Depois a gente vai conversar, encher ele de perguntas, curiosidades, demandas, informações. Depois da participação do Carlos e do nosso diálogo com ele, eu tenho alguns informes importantes para dar a vocês sobre o andamento da nossa coleta de dados. Deixa eu falar, só quero agradecer. Quero agradecer o Carlos por ter aceitado vir aqui compartilhar o trabalho dele conosco, tá? Obrigada, Carlos, só isso. Gente, eu que agradeço ter a oportunidade de apresentar o meu trabalho. Eu gostaria só de pontuar que eu estou com a garganta um pouquinho ruim, porque hoje, dia 9/8, eu consegui me vacinar. Aí agora a gente tem aquela pequena reaçãozinha adversa e a minha garganta ficou um pouquinho arranhando. Então, eu também conto mais com perguntas e interações, justamente por esse pequeno fator. Então, eu vou dar início à minha apresentação. Então, vocês estão vendo o meu slide, gente? Sim. Sim. Então, eu vou dar início. A minha dissertação tem como nome, exatamente esse nome que eu coloquei aqui, As Transmissões Duplas dos Livros-Texto de Lacroix e Legendre no século XIX, o caso específico da Colômbia e da Venezuela. Eu gostaria um pouco de situar o porquê, o motivo da escolha do meu tema em tratar sobre a história da educação matemática e um ponto mais específico que é tratar na América do Sul e no século XIX. Essa pesquisa foi motivada também pelo professor Gert Schubrink, que na verdade foi porque eu perguntei para ele um tema que ele acharia interessante de pesquisar aqui na América do Sul, e ele veio com a ideia sobre pesquisar alguns livros franceses que ele já tinha algum indício de que foram utilizados aqui. E fazendo uma pesquisa bibliográfica, um levantamento bibliográfico, eu me deparei com esses dois países, que foi a Colômbia e a Venezuela, pois uma das principais perguntas que eu já apresentei o meu trabalho em outros lugares, e uma das principais perguntas que eu recebo é: mas por que você, que é brasileiro, foi escolher exatamente a Colômbia e a Venezuela? Então, é essencialmente por fazer esse levantamento bibliográfico e encontrar Eu encontrei também muita informação sobre o Brasil em comparação com alguns outros países aqui da América do Sul, pelo menos. A nossa situação historiográfica encontra-se, pelo menos na educação matemática, não é lá das melhores, como a gente vê, por exemplo, na Europa, mas aqui no Brasil a gente já desenvolveu muita coisa, e eu achei interessante exatamente os pontos, alguns artigos que eu encontrei sobre a Colômbia e a Venezuela. Então, quando eu comecei a pesquisar um pouco da história da América do Sul, uma coisa que me chamou a atenção é que antes desses países serem independentes, conseguirem a dependência do trono espanhol, já a independência deles foi um pouquinho antes da brasileira, aconteceu em 1810, a gente costuma marcar, mas aí tem algumas questões políticas interessantes que antes a América espanhola, como a gente vê, ela é muito grande, ela contorna, vai lá desde
América... Nossa, a garganta tá difícil. Ela vai lá desde da onde é o México hoje, né, até aqui a Argentina, e a gente só tira essencialmente o Brasil e as antigas Guianas. Agora, atualmente são Guianas, né, antes elas eram colônia holandesa, ainda tem uma que é colônia francesa, tinha uma que era colônia inglesa também. E um caso muito interessante é que a Colômbia, a Venezuela, o Equador e hoje o Panamá são, na verdade, eles formavam um vice-reinado. E quando eles conseguiram esse vice-reinado, conseguiram a independência, eles compartilharam a mesma nacionalidade, que é exatamente aquela história que a gente conhece, nem todo mundo conhece, mas a gente conhece o nome do Simão Bolívar. E o Simão Bolívar foi justamente a pessoa que concebia a América do Sul de maneira unitária. A grande intenção dele foi lutar nos processos de independência, ele teve um grande sucesso nisso, mas o ponto que me motivou realmente a escolher o trabalho foi escolher esses países foi exatamente encontrar alguma situação historiográfica um pouco mais pesquisada, essencialmente na Venezuela, pois eu sou orientado pelo professor Gert Schubre e tenho um co-orientador que é uma das principais referências em história da educação matemática na Venezuela. Então isso facilitou bastante, pois qualquer coisa que eu tivesse dúvida em relação à Venezuela, ele sabia responder, porque a tese de doutorado dele foi exatamente sobre a história da educação, o desenvolvimento educacional na Venezuela durante o século XIX e XX. Eu fiquei só no XIX, mas ele ainda conseguiu estudar o século XX. E essa questão deles terem compartilhado a mesma nacionalidade, mais especificamente de 1819 até 1830, existia um país onde atualmente hoje é a Colômbia, a Venezuela, o Equador e o Panamá, que se chamava Gran Colômbia, e todo mundo compartilhava da mesma nacionalidade. Mas aí, por motivos políticos, muita guerra local, esses países começaram a tomar forma que hoje a gente conhece da Venezuela, Colômbia e o Equador, e mais no final do século, mais no final do século não, já no século XX, a gente tem a criação do Panamá, com aquelas medidas norte-americanas de tentar forçar uma independência no Panamá, para criar o Canal do Panamá e essas coisas. Aí eu já comentei, né, sobre as produções historiográficas. Um ponto que eu gostaria também de marcar é que, por uma coincidência muito grande, eu escolhi esses dois países e 2 meses depois eu descobri que a gente teria o CIEM, o Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática, e, por mais coincidência ainda, ele foi na Colômbia. Então, em novembro de 2019, eu fiz uma viagem para apresentar o que eu já estava, as minhas pré-pesquisas ainda, mas já tinha alguns resultados em relação a algumas bibliotecas que eu tinha acesso. Carlos, Oi. vou te interromper. Você quer pegar um copo Sim. de água? Tô vendo Olha, que você tá difícil aí sua garganta, né? Não, sim, mas eu também não sei. Eu tentei beber água agora e também eu estava me sentindo pior por beber a água. Eita! Do tipo, ficar bebendo água para mim estava piorando. Aí eu não sei, não. Mas acho que eu vou pegar sim. Boa ideia. Só um momentinho. A gente espera. E agora, enquanto ele vai pegar água, eu vou comentar essa coincidência muito feliz mesmo, de ter um congresso internacional de História e Educação Matemática justamente na Colômbia e às vésperas da pandemia. Assim, então, né? Foi realmente uma dupla coincidência. O local e o período certo, antes de todo mundo ficar escondidinho nas suas casas. Que sorte boa esse historiador teve, nesse sentido. Sim, eu também fiquei muito... Como foi em 2019, a gente não tinha ideia do que ia acontecer, porque foi em novembro, então os primeiros casos
do coronavírus começam a aparecer no final de... que alguns vazamentos começam a aparecer no final de dezembro. Então eu fiquei assim, caramba, olha só que sorte que eu dei. E uma outra sorte que eu também dei foi, como as bibliotecas tanto da Colômbia, da Venezuela, tive que pesquisar em algumas coisas na Espanha também, como todas elas estavam fechadas, quando eu estava realizando a minha pesquisa, eu consegui solicitar a digitalização de livros todos de graça. Porque eu entrava em contato falando que era um pesquisador que estava trabalhando sobre esse tópico, e eles falaram, olha só, a gente normalmente cobra pelo serviço, mas como as bibliotecas não estão abertas mais ao público, a gente está digitalizando o livro de graça. Então, eu consegui um livro na Colômbia, 2 livros na Venezuela, partes de algum livro na academia, da Academia Científica da Espanha. Então, pelo menos essa parte da digitalização dos livros também me ajudou bastante, porque eu ficava muito em casa, não tinha como acessar, por exemplo, a Biblioteca de Obras Raras do Fundão, nem nada, e consegui acesso a muitas obras, só ligava, mandava e-mail para eles, todos eles respondiam muito rápido, acho que também não tinha muito mais o que fazer, né? E em uma semana, por exemplo, eles já me enviavam os livros, e eu fico pensando como teria sido desenvolver essa dissertação sem ter o apoio dessas bibliotecas. Aí agora, dando prosseguimento... Ô, Carlos, só uma Sim. pergunta. Esses livros a que você se refere são fontes primárias, são livros do século XIX, são livros dos arquivos antigos das bibliotecas? Isso. Tá, ok, obrigado. Aí agora, não, eu ainda vou comentar um pouquinho mais sobre os livros que eu consegui, e aí depois a gente bate um papo melhor. Um livro também que me ajudou bastante foi o Handbook de História da Educação Matemática, que é um livro organizado pelo Alexander Karp e pelo professor Gert Schubrink, e o grande ponto dele ele me deu uma visão, como eu sou orientando do Gert, o Gert sempre tenta desenvolver uma visão que considere uma perspectiva comparativa entre os países. Então, ele me falou para no mestrado escolher 2 países, porque eu acharia mais fácil comparar os desenvolvimentos nos países, exatamente às vezes tem coisa que você pensa que aconteceu só naquele país, mas na verdade foi um padrão de ensino mais geral, que a gente consegue estender, por exemplo, para os países mais da América espanhola, e tem algumas coisas que são realmente particularidades daquele país. E quando você estuda 2 países, você acaba conseguindo perceber algumas nuances que, se você considerasse um país só, acabaria passando despercebido. Na questão metodológica, eu utilizei o conceito de transmissão de ideias, que é basicamente um conceito eu esqueci o primeiro nome dele agora, mas o sobrenome do pesquisador é Pynson. E esse Pynson foi um dos responsáveis por pensar a transmissão de ideias nesses contextos do século XIX e XX, mais especificamente no imperialismo que os países da Europa fizeram durante todo o século XIX e pelo menos a primeira metade do século XX. A gente ainda tem o que ele escreveu foi bem válido. Então, o professor Gert faz uma interpretação específica para a história da educação matemática. Então, eu segui como principal conceito metodológico, justamente por ser orientando do Gert, e por, basicamente, o conceito já ter sido trabalhado por ele há bastante tempo. Então, já era uma coisa que ele sabia muito, e eu aproveitei para aprender bastante em relação a isso, justamente o principal conceito que eu estava utilizando tinha sido também já pensado pelo meu orientador. Isso facilitou bastante
a realização do trabalho. É a análise histórica do livro de livros de matemática, que também está relacionado com essa transmissão de ideias, que, basicamente, um dos pontos que eu desenvolvo na minha dissertação foi comparar a maior quantidade de edições possíveis que eu encontrei entre os livros. Porque nos livros do Lacroix, principalmente, nos do Legendre, em menor parte, é mais sobre, não no texto principal, mas em notas, eles mudam muito de uma edição para outra. Então, por exemplo, os livros do Lacroix, a primeira edição, as primeiras edições, tanto do livro de aritmética quanto do livro de álgebra, apresentam uma visão sobre os números negativos, por exemplo, que depois chega na terceira, quarta edição, você tem uma apresentação completamente oposta ao que você tinha nas edições anteriores. Então, essa perspectiva de você comparar as edições, as mudanças que podem acontecer nas edições de um mesmo autor, foi muito interessante, e foi aí também que essas bibliotecas conseguiram me ajudar. E também alguém já deve ter, a gente que mexe com história da educação, já deve ter conseguido encontrar algum livro escaneado pelo Google, naquele projeto que eles tiveram de digitar livro em diversas bibliotecas no mundo todo. Então, o Google Livros foi muito importante também para mim, porque eu encontrei, por exemplo, uma edição do Lacroix, de um livro de agrimensura que ele escreveu, mas eu encontrei o livro em russo. E o russo não usa o nosso alfabeto, então até eu percebi que aquilo ali, na verdade, era um livro do Lacroix, porque o nome do Lacroix estava escrito em russo, e porventura eu estava usando o próprio Google Tradutor, que você aponta a câmera do celular e ele faz alguma coisa, ele conseguiu traduzir o nome do livro, e eu falei assim, nossa, parece que é um dos livros que eu estava procurando. Apesar de não analisar, eu achei bem interessante, porque isso mostra, por exemplo, que o Lacroix, tanto o Lacroix quanto o Legendre foram livros utilizados e traduzidos para diversos países. Então, isso ficou bem interessante, porque no handbook também, a gente tem uma ideia da contribuição que esses dois escritores de livros didáticos fizeram, pois até eu mesmo só fui me interessar mais por história da matemática quando eu entrei no mestrado, então eu conhecia o Lacroix e o Legendre, mas não pelos livros didáticos, mas pelas questões... O Lacroix por aquele livro de um tratado de cálculo que ele escreveu, que aí eu já conhecia o livro, e o Legendre pelos polinômios de Legendre. E eu não sabia basicamente nada, eu não sabia nada sobre a atuação deles como a gente pode dizer, como um dos principais autores de livros didáticos nesse contexto francês do início do século XIX. Eu mobilizei também um conceito de hermenêutica objetiva. Nesse caso aqui, basicamente esse objetivo, o foco dessa análise é que a gente faz análise de textos científicos. E pelo fato de eu estar tentando entender essencialmente o que o autor quis dizer com os livros, eu me abstive de ir para uma interpretação mais subjetiva de interpretação, como, por exemplo, a hermenêutica do Heidegger, do Gadamer, do Habermas, que tem uma interpretação mais subjetiva dos textos que são lidos. Eu segui mais uma outra linha na perspectiva objetiva, exatamente por se tratarem especificamente de textos científicos. Então, eu não achei que caberia muito bem uma interpretação subjetiva de textos que, essencialmente, querem dizer o que eles estão dizendo, enquanto na subjetividade você pode ainda ter um grau de subjetividade maior, por exemplo, para textos filosóficos, que não é o meu caso, mas para textos filosóficos a hermenêutica subjetiva pode
se demonstrar ser uma grande ferramenta. Aqui, eu vou botar todos eles. Aqui, no título do meu trabalho, a gente tem as transmissões duplas. Então, essas transmissões, como eu estava falando no conceito de transmissão de ideias, eu peguei um ponto específico e optei por trabalhá-lo melhor. E foi exatamente nesse ponto que eu construí grande parte da minha dissertação, que é, no começo do século XIX, vamos dizer, mais para a primeira metade, o movimento que a gente percebe aqui, apesar dos países serem já independentes, eles continuam sofrendo uma influência muito grande da Espanha. Então, o que começou a acontecer? Os livros utilizados aqui na América Espanhola, no meu caso específico, na Colômbia e na Venezuela, eram livros que vieram da Espanha. Só que esses livros, quando você parava para olhar, esses livros são, por exemplo, livros do Legendre e livros do Lacroix, que foram traduzidos na Espanha. Então, a primeira transmissão deles foi da França para a Espanha, e depois a Espanha transmitiu esses livros para a Colômbia e para a Venezuela. E um ponto muito interessante é que, apesar de serem, pelo menos na primeira metade do século XIX, serem livros que foram transmitidos da mesma maneira, eles só pegaram uma edição espanhola e trouxeram para cá. Grande parte das impressões eram também feitas na Espanha e trouxeram para cá, mas para o segundo quarto, ali de 1825 até 1850, a gente começa a ver algum crescimento de edições sendo publicadas aqui, por editoras ou colombianas ou venezuelanas. E o que eu pude perceber é que, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu falei para o Guest que eu achava que não tinha muita diferença no que eles faziam, a função que eles deram para os livros. Mas depois que eu comecei a perguntar mais para o meu co-orientador e fui vendo quem eram os atores que estavam utilizando esses livros, eu percebi que, na verdade, seria interessante analisar essas transmissões duplas, exatamente porque o livro, apesar de ter sido traduzido originalmente na Espanha, tem uma utilização totalmente diferente da Colômbia e da Venezuela, que também difere muito da utilização do livro na Espanha. Então foi aí que eu comecei a achar mais interessante fazer essas comparações. Uma das ênfases que eu coloquei no meu trabalho foi a ênfase do papel ativo, que aí é exatamente essa parte para a gente conseguir explicar o porquê que, apesar do livro ser o mesmo, ele foi utilizado de maneira tão diferente nesses dois países. Então, eu consegui identificar algumas semelhanças, por exemplo, tanto para a Colômbia quanto para a Venezuela, o que a gente percebe é que a engenharia era muito importante nesses países e que os primeiros matemáticos, aqui entre aspas, na verdade estavam associados a ou alguma academia ou alguma instituição que essencialmente dava aulas de engenharia e que o foco matemático era do tipo muito pouco, mas algumas poucas pessoas tinham mais o interesse em desenvolver alguns resultados matemáticos, do tipo, o que eles faziam não tinha alguma aplicação direta para alguma coisa, e sim era trabalhar a matemática. Tanto é que, apesar de eu não concordar muito com essa fala, principalmente de pesquisadores colombianos, tem agora eu esqueci o nome dele, mas acho que é Liviano. Esse Liviano fez em 1850 uma
exposição do que a gente identificaria hoje como sendo a mesma coisa que o Weierstrass fez quando ele aritmetizou a análise. E ele, basicamente, o que atribuem a ele foi a criação de uma, eu vou chamar de prototeoria para os números reais. Assim como a gente tem os cortes de Dedekind ou as outras contribuições feitas pelo Weierstrass no desenvolvimento da análise. E aqui a gente tem um colombiano pesquisando na mesma linha, só que alguns anos antes, né, os primeiros trabalhos do Weierstrass, nesse sentido de aritmetização da análise, começam a aparecer em 1850 e pouco, se eu não me engano, e esse cara já estava publicando essas reflexões que eu falei para você também em 1800 e pouco, então não teria como ele saber do trabalho do Weierstrass, pelo menos até onde eu sei, ele não falava alemão, entendia francês, mas pelo menos tem esses méritos e uma coisa interessante é também a gente desconstruir essa ideia do simplesmente a gente estudar apenas a Europa. Porque depois que eu comecei a estudar aqui mais sistematicamente a América do Sul, eu me encantei muito mais pela América do Sul. E também tem a questão política por trás disso, né? Atualmente a gente vive um movimento de decolonialidade que eu acho muito importante a gente frisar as principais novas epistemologias que a gente pode desenvolver aqui no Sul. E as mudanças nas funções originais. Os obstáculos historiográficos foram exatamente encontrar alguns livros, por exemplo, na Colômbia, tem um problema muito grande de historicidade referente ao ensino secundário. Como a gente tem aquele problema quando o ensino secundário surge, não tem como separar muito o que seria o ensino superior do ensino secundário, e isso na Colômbia foi tão forte que você dificilmente encontra algum pesquisador se propondo a pesquisar isso. Então, eles se focam ou muito no ensino das 4 operações, e os próximos trabalhos, eles estão falando já de derivada, integral, e você já sabe que isso é essencialmente algo tratado no ensino superior. Então, é um limbo muito grande, pelo menos na Colômbia, desenvolver pesquisas que falem sobre o ensino secundário. Isso na Venezuela, apesar de eu ter achado bem difícil, o fato de eu ter um co-orientador que entendeu muito sobre isso, que entende, na verdade, muito sobre isso, me ajudou bastante, mas ele falou que também não conhecia ninguém na Venezuela que se dedicasse a pesquisar especificamente o ensino secundário. Então, foi até um dos contornos que eu tive que fazer na minha pesquisa, porque eu queria me focar mais. Foi até um dos pontos, acho que, levantado pelo Vinícius Mendes, que foi, ele falou sobre a falta, no caso do meu trabalho, sobre a falta de eu falar melhor sobre as instituições. E foi exatamente um dos obstáculos historiográficos que eu tive, que foi conseguir pesquisar sobre instituições que eu não tinha, eu, pelo menos no mestrado, não me acharia na capacidade de desenvolver tentar fazer uma delimitação sobre onde que começaria o ensino secundário, onde que terminaria, onde é que começaria o ensino superior, e também analisar os livros. Então, eu optei mais para a parte da análise dos livros do que falar sobre as instituições, apesar de reconhecer que realmente essas instituições, o principal ponto que eu descobri sobre essas instituições são a influência dos engenheiros, tanto para a Colômbia quanto para a Venezuela. Aqui a gente tem os livros do Lacroix. Então, o nome dele é Sylvestre François Lacroix. Ele nasceu em 1765 e morreu em 1843. Uma das principais contribuições que ele pôde dar para
no caso, para a história da matemática, mais no campo do ensino, foi que ele é um personagem muito curioso por ele conseguiu dar aula em todos os momentos, em todos os contextos políticos que a gente teve na França, do nascimento dele. Ele começa a dar aula ainda no antigo regime, ele começa a dar aula em 1784, se eu não me engano. Então, ele foi professor de instituições militares. Depois, em 1789, com o início da Revolução, ele, depois de um tempo, ele acaba indo morar num lugar um pouco afastado de Paris, por ele ter conseguido um emprego lá. Em 1793, já no período revolucionário, ele consegue voltar para Paris, então ele começa a dar aula no contexto da Revolução. Em 1795, a gente tem, por exemplo, a criação da École Polytechnique, e essas instituições, as écoles centrales. Então, todas essas instituições foram instituições que ele conseguiu dar aula. E o antigo, no caso, Colégio Royal, que depois da Revolução passa a se chamar alguma outra coisa. Kleber, me ajuda? Não lembro. Não sei. Você está falando os colégios como um todo? Não, o Colégio Royal. O de Paris? Isso. Aí ele passa a se chamar alguma outra coisa. Liceu Louis Le Grand? Agora eu não sei. Eu sei que na época da Revolução ele leva outro nome, porque não tinha mais como. Você estava vivendo numa república e não faz mais sentido você ter um colégio que fazia referência ao antigo regime. E depois ele volta com o colégio, depois que o Napoleão sobe ao poder, ele também muda de nome de novo, passa a se chamar Colégio Imperial. Agora eu não lembro. Mas ele conseguiu dar aula em todas essas instituições, pelo menos de 1795 a 1799, ele deu aula nas principais instituições, as instituições mesmo de elite, desenvolvidas nessa época, e ele é muito interessante porque ele conseguiu dar aula em todas elas, e às vezes foi ao mesmo tempo. E uma das consequências desse feito dele de conseguir trabalhar em diversos lugares foi a criação de livros exatamente para serem utilizados nessas instituições. Então, os nomes do livro dos principais livros do Lacroix que são utilizados no ensino secundário foram escritos para serem utilizados no Colégio das Quatro Nações. Era uma école centrale, e com o tempo, os seus livros foram sendo utilizados em outras instituições e tomaram uma proporção muito grande, ao ponto dos livros do Lacroix serem, na época napoleônica, com essa centralização feita pelo Napoleão, ele basicamente conquistou um monopólio dos livros didáticos que eram utilizados. Então, isso fez com que o Lacroix se tornasse uma pessoa muito conhecida e seus livros fossem amplamente utilizados, e começaram já em 1805, pelo menos. A partir desse período, a gente já começa com as primeiras transmissões de seus livros. Tanto é que a tradução espanhola do livro do Lacroix já foi feita em 1806, 1807. A gente já tem a tradução das primeiras obras ou de aritmética ou de álgebra. Eu gostaria de destacar, no caso, esse curso de mathématiques, que foi basicamente um conjunto de livros escritos pelo Lacroix, e que depois ele vendeu sob o nome de curso de matemática.
E um ponto sobre a originalidade dos seus livros é que, quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo os livros escritos pelo Lacroix, pelo menos o livro de aritmética e de álgebra foram cópias de outros autores. No entanto, tinha um ponto bem interessante na primeira edição do livro de aritmética, e no de álgebra tem marcado as partes que ele retirou de outro autor. Às vezes tem escrito de onde que ele tirou, às vezes não tem escrito, mas é interessante você analisar, porque na maioria dos livros didáticos que a gente tem dessa época, e também no antigo regime, os livros didáticos não tinham... Eles eram cópias de outros autores. Para quem estuda mais essa parte voltada para os livros, você vê que tem coisas que estão escritas de uma maneira tão igual que você fala assim, cara, não é possível que essa pessoa não copiou isso daqui de outro livro. E depois, quando você vai ver nas possíveis influências desse autor, a gente percebe que tem algumas partes que são realmente copiadas. Então, por exemplo, o Euler teve muita coisa copiada. Era uma prática comum você não dar o crédito às pessoas porque você copiou aquilo ali. E o Lacroix se destaca por isso, porque ele colocava essa questão da originalidade, e depois isso some nos seus livros, some só a parte do ele fazer referência a outra pessoa, mas a cópia continua lá. Eu comentei sobre esse monopólio que ele teve durante, basicamente, cerca de uns 5 anos na criação dos liceus. Os seus livros foram recomendados para todas as disciplinas. E aí o que o professor Gert costuma frisar muito era que o livro o currículo francês da época, quando você parava para ler o currículo, tinha escrito para você assim, vamos trazer para os dias de hoje, seria como você no sexto ano falar assim, você vai estudar a primeira metade do livro de álgebra do Lacroix, de aritmética do Lacroix. No 7º ano, você vai estudar a segunda metade do livro. Então, o currículo foi escrito dessa maneira, enquanto o currículo alemão do mesmo período já estava do tipo, você vai aprender as 4 operações. Aí, segundo semestre, você vai aprender regra de 3. Enquanto, no caso francês, a gente tinha o livro que você utilizaria, o currículo era baseado fortemente no livro, no caso alemão, era baseado nos conteúdos. Então, não tinha essa grande interferência. Interferência não tinha essa... Era reflexo, no caso francês, no caso, né? Da utilização apenas dos livros que foram recomendados pela Comissão de Instrução Pública. Então, você poderia escrever desse tipo, porque todo mundo tinha que usar o mesmo livro, então seria mais fácil até você se referir ao currículo, falando sobre a parte do livro que você tem que estudar. E aqui nas minhas anotações eu falei sobre uma cópia dos livros que o Lacroix fazia. Esse livro de aritmética foi uma cópia de um outro autor chamado Biot, e o Lacroix marcou as partes que ele copiou com colchetes. E se você somar todas essas partes, esse livro de aritmética tem 75% feito só com... 75% do conteúdo está entre esses colchetes. Ou seja, 3/4 do livro, basicamente, são uma cópia feita pelo Lacroix. E a justificativa dele para ter feito essas cópias foi que ele não teria tempo suficiente para escrever esses livros da maneira que ele queria para ser utilizado, exatamente porque ele também tinha um envolvimento político com a educação. Então, ele descobriu, provavelmente bem antes dos outros concorrentes, de que os seus livros, você escrever um livro completo, um curso de matemática completo, você aumentaria consideravelmente as chances dos seus livros serem indicados por essa comissão para serem utilizados
como os livros oficiais no ensino secundário. Então, ele se apressou, tanto é que de 1797 até 1805, ele publicou muitos livros, uma produção do tipo muito grande, mas aí quando a gente começa a analisar, a gente vê que ele copiou bastante coisa nesses livros, mas também nem todos os livros dele são puras cópias. Ele fez um trabalho muito interessante, que era pelo que eu conhecia ele, sobre o tratado de cálculo que ele escreveu, que foi um tratado muito interessante e que foi bem original para a época. Ele teve uma pequena controvérsia, uma pequena não, uma controvérsia com o nosso outro personagem, que é o Legendre, pelo fato o Legendre escreveu só um livro, que era o livro de geometria. O nome é Elementos de Geometria. E nesse livro, ele basicamente fez um sucesso do tipo muito rápido. Todo mundo começou a utilizar o livro do Legendre, essencialmente pelo fato dele... A gente tem uma citação de um dos matemáticos da época que falava que a gente retomou o gosto pelas demonstrações rigorosas agora com o Legendre, porque na época na França, já desde a época do Petrus Ramos, que os livros já não seguiam mais um modelo euclidiano de apresentação do conteúdo, e com o livro do Legendre a gente tem uma retomada dessa exposição do tipo dedutiva dos conceitos. Ele ainda critica algumas coisas apresentadas pelo Euclides, como, por exemplo, ele não gosta da definição de reta que o Euclides tem. Aí ele apresenta algumas justificativas para ele não gostar, porque ele fala que tudo que você vai escrever e se propõe a ser dedutivo, você tem que utilizar aquela definição para alguma coisa, e a definição de reta que o Euclides dá, ele acaba não utilizando no livro, e apoia, assim, outras coisas para você fazer isso, e ele toma como, por exemplo, um dos axiomas é que todos os ângulos retos são iguais, e o Legendre faz uma outra definição e consegue tirar isso como uma proposição, como um teorema, e não como um axioma. Então, essa controvérsia que eles tiveram foi pelo fato o livro do Legendre começou a fazer muito sucesso, mas o Lacroix precisava escrever um livro de geometria para completar o curso de matemática dele. Então, acabou que ele mandou uma mensagem para o Legendre falando sobre isso, por que ele tinha que escrever esse livro. O Legendre, obviamente, não gostou muito, e a consequência foi o Lacroix simplesmente decidiu retirar de circulação os seus outros 2 livros, além de não querer escrever o livro de geometria. Ele tirou de circulação da editora do Duprat os outros 2 livros de aritmética e de álgebra. Isso forçou, obviamente, o Duprat a entrar em contato com o Legendre e tentar negociar essa questão gerada pelo Lacroix, porque ele perderia muito, como eu estava falando antes, os livros são muito, muito utilizados, foram muito utilizados, quase como um monopólio nessa época, e isso acabou gerando um problema financeiro. Acabou, no resumo, o Legendre aceitou que ele poderia escrever esse livro, e durante esses primeiros anos do século XIX, como eu comentei, esse livro teve um pouco... reduziram um pouco a utilização dele, mas o livro realmente se mostrou ser muito maior do que essa controvérsia que eles teriam, e pelo menos aqui, nos 2 países que eu estudei, tanto na Colômbia quanto na Venezuela, os livros mais utilizados de geometria foram exatamente o do Legendre, e não os livros do Lacroix. Enquanto, por exemplo, para aritmética, álgebra, trigonometria,
a gente tinha a utilização dos livros do Lacroix. Um dos pontos importantes que eu já comentei foi que esse livro de álgebra que ele escreveu, a gente percebe que da primeira edição ele tem a gente pode falar que ele tem alguma aceitação sobre os números negativos, mas que depois, na terceira edição, ele basicamente nega a possibilidade de você ter um número negativo como solução para um problema. Então, isso é muito marcado nos livros quando ele vai tratar sobre sistemas e aquelas multiplicações ou somas que a gente faz para tentar resolver um sistema. Ele fala para você verificar a cada passo que você faz para você não cair na utilização de números negativos para ter que resolver alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou tendo retorno, alguém vai falar alguma coisa? O Marcelo abriu o microfone, mas ele já fechou, acho que foi engano. Ah, sim. O que a gente percebe é uma recusa gradual desses números negativos, e um dos pontos que eu achei muito interessante foram as primeiras traduções feitas para o espanhol, foram feitas num contexto um pouco problemáticas para a Espanha, porque nessa época o Napoleão, como o conceito dele de império, estava expandindo o império dele, e a primeira tradução que a gente tem dos livros foram em 1807 e 1806 e 1807, quando esses livros foram traduzidos, primeiro o de aritmética, depois o de álgebra, e quando foram traduzir os outros dois livros, o de geometria, o de trigonometria, o Napoleão acabou invadindo a Espanha e ficou lá até ele entregar ele se entregar, no caso, e o império dele cair, lá em 1814. Então, nessa época, na Espanha, a gente vê como o contexto social influencia na produção social da época, e como isso tem consequências muito, como é que eu posso dizer, muito, muito fortes para a educação, porque, por exemplo, a gente tinha a ideia dele era traduzir esses 4 livros, mas o país começou a entrar numa guerra de independência e basicamente nada foi feito no país durante esse tempo, de 1807 até 1814. Na Espanha era basicamente um cenário de guerra, você não tinha a menor condição de estar traduzindo um livro, de estar fazendo nada, até porque essas pessoas que traduziam costumavam ter também uma ligação política muito forte, então ou você estava sendo perseguido, ou você estava no exército, porque você dava aula de matemática, mas também era ligado ao exército, então quando acontecia alguma coisa, precisavam dessas pessoas. E essas modificações que esse rebolho fez foram bem interessantes, porque esse rebolho começou a alterar os livros de uma maneira muito contundente, que é algo na ordem do que eu vou explicar agora. O livro de aritmética original do Lacroix deve ter umas 200 páginas, vamos dizer assim, 250 páginas no máximo. E o livro a tradução feita pelo rebolho, os livros são do mesmo tamanho. Quando eu vi essa diferença de página que eu vou falar agora, eu pensei que fosse pelo tamanho do livro, mas depois eu fui comparar, os livros têm basicamente o mesmo tamanho, as mesmas dimensões físicas, mas o livro do rebolho deve ter algo em torno de 400 e poucas páginas. Então eu falei assim, não tem como você traduzir de uma língua para outra e isso aumentar em 150 páginas o conteúdo do livro. Aí eu fui procurar para ver quais eram as modificações que ele tinha feito, e o que a gente percebe é que quando ele foi desenvolvendo essas modificações, ele buscou explicar ou reexplicar o que o Lacroix tinha escrito originalmente no livro. Então, quando chega nessa parte da recusa dos números negativos, a consequência disso é que os livros do rebolho têm um posicionamento muito mais extremo do que o do Lacroix,
porque o que o Lacroix escrevia, por exemplo, para você recusar um número negativo, ele escrevia em um parágrafo, o Rebolo ficava 3 parágrafos falando sobre por que você deveria recusar aquilo ali. Então, foi um dos pontos bem interessantes que eu achei por estar fazendo história, porque eu sempre ouvia o Gert falando sobre essas coisas, mas depois que eu fui ver o que realmente pode acontecer, eu fiquei muito encantado exatamente pelo fato eu me achei historiador quando eu comecei a fazer. Quando eu descobri, por exemplo, essas modificações que ele fez, que o Rebolo fez na recusa dos números negativos. E essas transmissões para a Venezuela foram bem interessantes porque, numa medida que eu até agora só identifiquei como tentativa de barateamento dos livros, muito dos livros que eram trazidos da Espanha para serem publicados ou na Venezuela ou na Colômbia, tinham a peculiaridade de o número de páginas dele diminuía consideravelmente. Então, tem algumas partes que eles retiravam dos livros, do tipo, no conteúdo mesmo. Por exemplo, nota, prefácio, essas coisas assim, comumente eram descartadas. E foi aí que eu entendi um dos pontos dos receptores terem um papel ativo no processo de transmissão. Exatamente porque só pelo fato deles alterarem esses livros ou retirando alguns conteúdos ou publicando de maneira do tipo parcial as obras, então tinha livro que foi partido em 2, o livro do Legendre, pelo menos, tinha um apêndice de cerca de 100 páginas no livro que tratava sobre trigonometria, o livro é de geometria e tem um apêndice que trata sobre trigonometria. Isso aqui na Venezuela era publicado como 2 livros separados. Então a gente vê esse processo, esse papel ativo dos transmissores. E no caso, as transmissões para a Colômbia, o que eu pude perceber é que na Colômbia a gente tem uma maior utilização dos livros em francês. Não sei se foi um tanto quanto enviesado da minha pesquisa, porque eu comecei a pesquisar nas principais bibliotecas que eles têm com conteúdo histórico, e eu vi que a maioria dos livros encontrados estavam em francês e uma pouca quantidade de livros em espanhol, essas traduções que eram feitas. Então eu perguntei para alguns pesquisadores lá, e eles falaram que, não, realmente você percebe que eles utilizavam esses livros traduzidos mais na língua vernácula, no caso francês, e também esses livros não foram tão utilizados assim quanto na Venezuela, porque na Venezuela a gente percebe a utilização em ambas as línguas. Você encontra tantos livros em francês quanto livros em espanhol. E na Colômbia a gente percebe uma maior prevalência dos livros em francês. Os livros do Legendre, o nome dele é Adrien-Marie Legendre, ele nasceu em 1752 e faleceu em 1833. Ele escreveu Os Elementos de Geometria e publicou em 1794, exatamente no contexto da Revolução Francesa. Uma das coisas que eu não comentei antes é que um dos ideais da Revolução foi escrever livros didáticos para serem utilizados nas novas instituições que eles estavam pretendendo fundar. E uma das indicações que eles faziam, um dos preceitos seguidos era você escrever livros com elementos, livros elementares, que buscavam elementarizar, acho que isso não existe em português, mas acho que esse seria o sentido, de você escrever livros de elementos. Então, grande parte dos livros escritos nessa época, no período revolucionário, contém elementos, costuma ser elementos de álgebra, elementos de geometria, ou tratados sobre alguma coisa. Um dos pontos também muito frisados pela Revolução era a escrita pelo método analítico, em contraposição ao método sintético.
Então, basicamente, o que o Legendre faz nesse livro de geometria é utilizar o método analítico para escrever os elementos de geometria, e na primeira edição ele só publica, não tem o apêndice que eu comentei sobre trigonometria. Depois, na segunda edição de 1799, ele acrescenta o apêndice que segue exatamente o método sintético, porque o Legendre tinha uma percepção de que o método analítico ou sintético seria melhor dependendo do tema, e não no conceito revolucionário de que o analítico sempre seria melhor para expor qualquer tipo de tema. Uma parte muito interessante dos livros dele é que, apesar dele ter tido aquela controvérsia que eu comentei com o Lacroix, o seu livro teve até 1821 12 edições publicadas, o que demonstra um grande sucesso editorial. E um dos pontos bem interessantes desse livro é que as notas de fim de texto apresentam alguns temas bem interessantes sobre, por exemplo, a teoria das paralelas, porque o Legendre tinha uma ideia de que ele conseguiria demonstrar com muito trabalho, então foi bem interessante ter a oportunidade de ficar lendo as justificativas que o Legendre deu para tentar demonstrar o quinto postulado. Então, de uma edição para outra, ele sempre estava tentando apresentar uma nova definição ou apresentar alguns outros argumentos para tentar demonstrar o quinto postulado. Obviamente, a gente sabe hoje que o quinto postulado é um postulado, no sentido hoje que a gente tem, de ser um axioma, é do tipo, você não vai conseguir demonstrá-lo, a não ser que você tome alguma outra coisa como verdade. Então, um dos pontos que ele faz é 3 pontos não colineares determinam um círculo, e aí ele consegue demonstrar o quinto postulado de Euclides, mas isso também é equivalente. Ou um outro matemático, se eu não me engano, acho que esse foi o Peyrard, que define o quinto postulado como dado uma reta e um ponto fora dessa reta, existe uma única reta que passa pelo ponto dado e que é paralela à reta citada. Então, ele utiliza essas coisas e mostra a equivalência com o quinto postulado que o Euclides tinha assumido, que é bem complicado até de falar, e eu nem lembro de cabeça, porque é tipo um textinho e difere drasticamente dos outros 4 postulados. Então, basicamente, a gente tem essas diferenças entre o Legendre, o Euclides e o Lacroix, é que todas as demonstrações, por exemplo, mais no caso no Legendre e o Euclides, o Legendre não tem postulados, ele só tem axiomas. E quando você vai comparar com o que foi exposto pelo Euclides, tudo aquilo que o Legendre chama de axioma, no Euclides você vai encontrar tanto algumas definições nos axiomas quanto nos postulados. Então, por exemplo, o todo é maior que a parte, que isso no Euclides são axiomas. No Legendre aparece no caso como axiomas também, e, por exemplo, 2 pontos determinam uma única reta. O Legendre também adota isso como um axioma, e isso para o Euclides é um postulado. A grande diferença dele para os livros do Lacroix são o jeito de demonstração que eles utilizam. Então, foi interessante comparar esses livros, apesar de eu não me focar muito no estudo da geometria. Eu pude perceber que as demonstrações do Legendre são mais rigorosas, assim, entre aspas, do que a do Lacroix. O Lacroix, apesar de ser também bem sistemático, vez ou outra ele se utiliza de supor alguma coisa que ele não demonstrou, não fazendo a suposição, mas ele joga mais para o campo intuitivo, seria, acho que, algo mais didático, você apresentar, por exemplo, o livro de uma maneira
apresentar um determinado conceito jogando mais para o lado da intuição, enquanto o Legendre faz tudo que o Legendre demonstra depende de alguma proposição anterior. Então, o método dedutivo nele é realmente dedutivo. O do Lacroix, apesar de ser também terem demonstrações rigorosas, isso não é tão forte quanto o do Legendre. Agora, um ponto interessante que é interessante de destacar é que esse Antônio Guilmant traduziu o livro do Legendre num período exatamente que foi, a primeira tradução é de 1808, um pouquinho antes, alguns meses antes de começar essa guerra que eu comentei agora do Napoleão ter invadido a França, e depois a gente só vai ter outra tradução em 1827, ou seja, se passaram 20 anos, e volto a frisar a questão o quão uma guerra, no caso, esse foi bem extremo, porque foi uma guerra, porque eles tiveram que lutar pela independência, então realmente isso iria ter consequências em todas as esferas sociais, mas como o que eu gostaria de frisar é como alguns contextos sociopolíticos podem influenciar o desenvolvimento educacional. Uma outra coisa bem interessante também, mas que eu desenvolvi, mas depois eu fui desenvolvendo no trabalho, e depois eu gostei mais da parte do Legendre, mas em 1845, o Blanchet foi o responsável pelas novas edições do livro. Então, eu disse que ele teve 12 edições até 1821. De 1821 até 1845, tiveram mais 2 edições. E em 1845, o Blanchet começou a publicar umas edições modificadas desse livro. Então, ele alterou diversos conceitos apresentados pelo Legendre originalmente, e um dos pontos que eu gostaria de destacar é que uma das mudanças que o Blanchet apresenta no seu livro é a introduzir o conceito de limite para explicar algumas demonstrações, e a principal consequência dessa mudança que ele faz é que o Legendre tem, no segundo livro, proposição 16 e 17, ou 17 e 18, ele separa 2 casos. Ele está falando sobre ângulos inscritos dentro de círculos, e ele chega num teorema que ele tem que separar, no caso comensurável do caso incomensurável. E o Blanchet vai acabar com essa diferenciação, exatamente porque ele introduz o conceito de limite e faz com que ele joga para o lado intuitivo. Então, ele reduz esses 2 teoremas no Legendre a um teorema só para ele, mas tem um forte apelo à intuição. E essas modificações que ele fez foram exatamente as modificações que, na primeira edição, o Legendre disse que não faria, por achar que ele estava demais. Tem alguns conceitos aritméticos na geometria do Legendre, porque ele fala que a álgebra consegue simplificar algumas coisas que a geometria, no caso, se a gente fosse usar a teoria da proporção que os gregos utilizavam, seria muito mais problemático de você fazer. Então, eu achei bem interessante, porque é exatamente nesse ponto do um editor, 50 anos depois da publicação do livro, faz uma modificação que na primeira edição o Legendre disse que não utilizaria aquilo, ele faz uma crítica explícita no seu prefácio, e depois, como o prefácio sumiu nas outras edições, o Blanchet vem e modifica exatamente esse ponto que ele disse, ele explicou o motivo dele não introduzir o conceito de limite no livro dele. Carlos, Kleber falando. Você sabe, nossa reunião vai até 5 horas.
Você acha Isso. que consegue terminar mais ou menos em 10 minutos para dar tempo da gente conversar Então, mais eu sobre as vou coisas? ter. Sim, consigo. Tá, É que esses outros pontos, no caso, são mais do tipo, são só comentários, eu não preciso ficar explicando. tá bom, obrigadinho. Nada. A tradução colombiana, por exemplo, a gente consegue identificar uma das coisas que também me motivou a escolher a Colômbia e a Venezuela foi que a gente identifica traduções do livro do Legendre exatamente na Colômbia, na Venezuela e no Brasil. E até hoje, pelo menos, a gente não tem notícia de uma tradução feita em outro país aqui da América do Sul. Nem no caso da América Central para baixo. A gente só tem a tradução feita nos Estados Unidos. Mas aqui para a América Espanhola e o Brasil, de todos os países que a gente tem aqui, a gente só identifica traduções feitas na Colômbia, uma tradução feita na Colômbia, em 1866, uma tradução feita na Venezuela, em 1879, e depois ele refez a tradução em 1908. Então, essas traduções têm a característica de serem traduções literais do que o Legendre escreveu. Eles não modificaram essencialmente nada do que o Legendre escreveu. No máximo que eles modificam é, por exemplo, o Legendre chama o segmento de AB e eles chamam o segmento de BC. Às vezes, por uma questão da língua, na hora de você pronunciar em espanhol, ficaria melhor você trocar essa letra do que juntar com o que estava escrito originalmente em francês. A gente consegue identificar uma influência dos livros do Legendre nos livros posteriores de geometria, exatamente porque tanto na Colômbia quanto na Venezuela, a geometria não era uma disciplina muito bem administrada, nem dada, na verdade. A maioria dos cursos tinham apresentações muito superficiais do que seria a geometria. Então, acabou que o livro do Legendre foi utilizado nos outros livros agora publicados aqui, originalmente por colombianos e por venezuelanos. Eles tinham como inspiração o livro do Legendre. Aí aqui, no caso, eu só trouxe as minhas conclusões do tipo a falta de pesquisas em história da matemática, e um problema que eu identifiquei nessas pesquisas é que a gente não tem uma perspectiva comparativa entre elas. Então, é muito problemático a gente tem que ficar olhando, e às vezes são casos muito específicos. Eles não tratam nem sobre, por exemplo, sobre a Colômbia toda. Eles tratam sobre uma parte muito específica, e quando eu fui ver, eu acreditei durante mais o início da minha pesquisa, eu estava lendo sempre uma pesquisadora, e depois eu fui descobrir que o que ela falava só era válido, por exemplo, para o estado onde ela estava. Nos outros estados não tinha nada, não era pesquisado, e eu confirmei com outros pesquisadores que funcionava de maneira diferente. Mas ela escrevia de maneira a dar a entender que tudo o que ela estava falando era válida para a Colômbia toda, e não só válido para o local onde ela estava falando. Essas pequenas modificações que a gente identificou no texto, que eu, no caso, identifiquei, esse comentário que eu falei sobre a alteração do Blanchet, e o Legendre ter falado que não incluiria o conceito de limite no livro por um determinado motivo, e como esse prefácio sumiu, o Blanchet vem e faz exatamente a modificação que o Legendre disse que não ia fazer. Esses autores foram, aqui a frisar o ponto das diferenças que esses diversos autores têm dos livros, no caso, as transmissões duplas, isso de você receber o conhecimento, receber os livros, transmitir os livros da França para a Colômbia e para a Venezuela, ou da França para a Espanha e da Espanha para esses países, e eu vi que isso faz muita diferença na recepção dos livros. E
um dos pontos que eu consegui responder, foi a presença dos livros originais do Legendre. Eu costumava ler muito que, a partir da metade final do século XIX, os livros do Legendre que eram utilizados eram as versões do Blanchet. Exatamente por ele ter começado a reeditar, o livro também fez muito sucesso, e eu vi que, na verdade, os dois livros foram utilizados, tanto o Legendre original quanto o Legendre modificado pelo Blanchet. E essas diferenciações... uma coisa que eu não comentei, o livro do Legendre, que foi traduzido para a Colômbia, foi baseado numa edição do Blanchet, e o livro do Legendre, que foi traduzido na Venezuela, foi baseado numa edição original. Essa foi o principal indício de eu ter verificado essas utilizações, ou do livro original, ou do livro modificado. E, no caso, eu trouxe aqui algumas referências, mas eu acho que ficou pequenininho, então eventualmente eu posso comentar com vocês. Obrigado, Carlos. A minha apresentação sumiu aí. Agora Sumiu. Sim. Aqui nos bastidores eu estava comentando com meu amigo que a sua apresentação trouxe muitas informações interessantes, eu estava achando super legal, fiz várias anotações no meu caderninho, mas sentimos falta dos prints dos livros originais, Carlos. Eu ia falar a mesma coisa. Como eu estava curioso de ver trechos desses livros incríveis do século XIX, etc. e tal. Bem, vamos lá. Eu vou dar a palavra para os calouros primeiro. Afonso, Jonathan e o Ilza, caso queiram fazer perguntas, comentários ou bater um papo com o Carlos, a vez de vocês primeiro. Depois eu passo a palavra para os veteranos, que são Aline, Marcelo e eu. No início, eu fiquei assim curiosa, mas o Carlos explicou. Por que Venezuela e Colômbia? Né? E assim, não sei se sou eu, né? Mas a gente, quando pensa na educação da Venezuela, da Colômbia, a gente não se estende assim um período tão longínquo do nosso, né? Eu tenho aquela sensação que era aquela educação mais atrasada, mas então foi assim uma surpresa muito grande do trabalho para mim. Eu tinha uma outra visão da educação na Venezuela, nesses países aqui. Isso pode ser preconceito mesmo. Não, sim, isso que você levantou é bem relevante, porque eu sou de esquerda mesmo. Então, alguém ainda vira para mim e fala assim, você, além de ser de esquerda, ainda pesquisa Venezuela, você realmente está se empenhando em... E aí é o que a gente vê, do tipo... A gente tem uma visão muito da situação desses países atualmente, né? Antes eu não vou dizer que a situação era melhor, não, porque não era, não. O século XIX, como um todo, a educação era bastante a desejar. Mas quem estudava, por exemplo, pelo menos na Colômbia, no ensino, nas principais instituições de ensino superior, você tinha que saber ler em francês. Era uma exigência do tipo do edital, no caso da época. Então, eram coisas assim. Aqui no Brasil, eu estou tentando escrever uma coisa com a Ana Mary, que é uma outra orientanda do Gert, que pesquisa geometria descritiva aqui no Brasil, e ela falou que aqui a gente utilizava muitos livros traduzidos, que dificilmente você tinha a utilização ampla utilização de livros em francês. Então a gente vê o que você comentou, a gente olha para a situação do país hoje e esquece que há 200 anos era alguma coisa bem diferente, né? Afonso ou Jonathan querem colocar perguntas ou comentários para o Carlos? Jonathan levantou a mão, Afonso abriu a câmera. Pela ordem alfabética, Afonso. Ok.
queria dizer que a apresentação é muito legal, cara. Eu achei muito curioso, muito legal essa diferença na hora da tradução, né? Como se acrescenta material, como se colocou bastante coisa inédita no que seria uma tradução, né? Então o cara cria praticamente uma obra nova. E como se colocou também, como você falou, um conhecimento que o próprio autor intencionalmente deixou de fora, né? Essa é uma questão assim, muito interessante, assim, você desrespeitou efetivamente a vontade original do autor, né? Então, realmente, isso eu achei muito interessante. Eu só queria que você me lembrasse exatamente, eu me perdi. Qual exatamente era a controvérsia do Legendre do livro de geometria? Ele já tinha publicado o livro de geometria dele, e esse livro era utilizado nas escolas de ensino secundário. Só que para o livro do Lacroix, o Lacroix queria escrever um livro de geometria, porque ao escrever esse livro ele teria um curso completo de matemática. Então, com esse curso completo, a Comissão de Instrução Pública poderia indicar os livros dele, porque ela dava preferência para os cursos completos. Por exemplo, o curso do Bezout foi um dos livros indicados, apesar de não ter relação alguma com o método revolucionário, né, uma marca bem expressiva do antigo regime, mas ele foi indicado exatamente por ser um curso completo. E a maioria dos outros livros alguém escreveu um livro só de álgebra, ou um livro só de geometria. Dificilmente alguém se propunha a escrever um curso inteiro. Só que aí, se ele escrevesse isso, iam dar preferência para o curso do Lacroix, porque ele estava completo, e iam deixar o Legendre um pouco de lado. Mas acabou que isso aconteceu por um tempo, pelo menos nos liceus, mas depois o livro do Legendre se mostrou ser mais popular e continuou tendo suas edições e eram utilizados nas outras instituições que não eram os liceus. Ok, legal, cara. Obrigado, cara. Vai lá, Jonathan. De falar? Então, primeiramente, que eu gostaria de dizer parabéns pela apresentação, né? Eu achei um tema super interessante. Eu acho que você mesmo colocou, né, o fato de você estar fazendo pesquisa sobre países que não são da Europa, né, países aqui da América Latina, da América do Sul. Eu acho super válida essa colocação, eu acho muito bom quando a gente pesquisa algo sobre matemática, ou sobre história da matemática, que não seja necessariamente só na Europa, focado na Europa. Embora é claro que esses países tenham tido muita influência europeia, tanto pela colonização, por outros fatores, eu achei isso um fato muito interessante. Eu achei muito legal o desenvolvimento da sua pesquisa, você comentando como se deu a coleta de dados em várias épocas, né, da sua pesquisa, como você teve acesso aos livros, as dificuldades, né, ou as vantagens que você teve por alguns motivos, né, algumas facilidades também, tanto como as dificuldades. Eu achei muito legal, gostaria de dizer que inspira também, né? Estou terminando a graduação, né? Eu estou nesse ciclo, estou começando ainda a ter um contato com pesquisa científica, descobrir. Eu achei muito legal, muito válido e inspirador também. Poxa, parabéns, legal o trabalho. Ah, sim, obrigado. E esse ponto aí foi agora um agradecimento ao Kleber, porque foi o Kleber que comentou sobre... comentar não só sobre a minha pesquisa em si, mas aquilo que está... Não só o resultado da minha pesquisa, mas todos os problemas ou facilidades e dificuldades que eu vi a sofrer durante a realização dessa pesquisa. Porque eu também... Foi aquilo, o meu primeiro ano do mestrado, eu estava fazendo algumas disciplinas, mas fazendo também a dissertação. E depois, todas as disciplinas passaram a ser online e eu ficava só em casa vendo esses livros. Então, pelo menos nessa parte, eu acho que me ajudou bastante, porque chegou uma hora que eu realmente não aguentava mais olhar para esses livros, porque foi realmente, por exemplo, mexer com 3, 4 edições do mesmo livro e você ficar procurando eventualmente alguma modificação, às vezes você não vai encontrar nada, o livro foi só uma reimpressão, mas não vem escrito isso no livro, que ele só foi reimpresso. Tipo, pegaram um livro antigo e reimprimiram o livro. E de vez em quando você encontra alguma modificação, mas tipo numa página aleatória,
E é aquilo, é bem árduo, mas eu me descobri enquanto historiador da matemática realmente fazendo aquilo. Que maravilha! Se descobriu como historiador da matemática mergulhando nas fontes primárias. Gosto assim. Aline, quer falar? Eu quero. Eu, assim, queria pedir para o Carlos falar um pouco mais sobre como eram esses livros, aritmética, álgebra, geometria, assim, tanto em termos de conteúdo como em termos de formato. São livros que têm uma teoria, assim, tem, tipo, definição, teorema, exercício, como que era? Pergunta 1, tá? Se tem figuras ou não. Se tem figuras, como era o formato desses livros de um modo geral e que conteúdos mais precisamente tinha de aritmética, de álgebra e de geometria, tá? E a outra pergunta é, assim, esses livros eram aplicados, utilizados na Colômbia e na Venezuela para que formação? Porque eles foram escritos lá naquela... como é que se diz, na crista da onda lá da Revolução Francesa, né, para as instituições que estavam surgindo. Então, essas instituições eram para formar engenheiros, né? Esses livros, na Colômbia, na Venezuela, era para formar engenheiros também? É isso. 2 perguntas. Tem uma terceira, mas depois é para o grupo todo, se der tempo, eu pergunto. Ah, sim. Vou começar pela questão dos engenheiros. Essencialmente, era um livro... Eu fiquei até um pouco do tipo, não sabia muito bem onde que isso estava sendo utilizado, porque, por exemplo, eu identifiquei uma das principais instituições da matemática na Venezuela. Agora não me recordo o nome, mas eu fiquei surpreso porque no currículo, no primeiro ano, você estudaria aritmética. Só que eu achava que a aritmética era essencialmente uma coisa para você estudar no ensino secundário, mas nos primeiros anos do ensino secundário, porque é um livro realmente de aritmética. Eu não pensei que eles fossem utilizá-lo até chegar a utilizar no ensino superior. Mas esses livros eram utilizados aqui no ensino secundário para eles. Então, tem aquele limbo do ensino secundário. Para que serviria o ensino secundário? Se seria só para te ensinar o que você teria que saber para chegar na graduação, mas aí chegar na graduação, não, no ensino superior. Mas aí eu olhei para o ensino superior e também tinham esses mesmos livros que você já teria estudado no ensino secundário. Então, eu vi que esses livros aqui ajudaram diretamente na formação dos engenheiros. Essas reflexões matemáticas, como eu disse, era apenas um ou outro professor ou um ou outro aluno. É interessante que, basicamente, todos os matemáticos, entre aspas, alguém que se dedicava mais ao estudo da matemática, vinham das mesmas instituições, então eles se conheciam, eles falavam sobre o livro de um outro colega que o outro escreveu, mas era basicamente para a formação também de engenheiros. E a primeira pergunta eu esqueci, fui responder de trás para frente, esqueci. Os conteúdos. Sobre o formato e os conteúdos desses livros. Os primeiros livros não tinham, pelo menos os de geometria, a gente não vê as figuras no livro. As figuras vêm ao final do livro, vêm naquelas pranchas que são... É um livro do tipo... O livro é do tamanho desse mesmo livrinho aqui, assim. Aí chega aqui no final, tem uma página que você abre assim, ele fica 4 vezes maior que o livro e vem todas as imagenzinhas. Tanto é que nesse processo de digitalização do Google, dificilmente você consegue encontrar todas essas imagens, porque eles costumam tirar a foto como se ele fosse do livro mesmo, eles não abriam. Então eu perdi algumas figuras nessa dos livros do Google, porque dificilmente eles faziam abrir e tirar uma foto só de todas as imagens.
os livros de aritmética e de álgebra comumente não tem figuras, naquela época ninguém tentava exemplificar alguma coisa com figuras, mas a partir da segunda metade, a gente vê uma maior publicação das figuras dentro do próprio conteúdo do livro. Mas quando esses livros vêm, isso estou falando na Espanha, desculpa, na França. Quando esses livros foram traduzidos aqui, na Colômbia e na Venezuela, por exemplo, o livro do Legendre, a gente voltou com a prática de adicionar as figuras ao final do texto. Pelo que eu pude identificar, era uma técnica de imprensa que tornaria mais fácil você deixar o livro só com coisas escritas e no final você pegar as pranchas das figuras e imprimi-las e marcar, no caso, não era nem uma impressão, era uma chapa de cobre em que você desenhava e depois pressionava ela quente sobre a folha e ela marca direitinho. Os desenhos ficam muito bem feitos, são obras de arte nesse sentido. Sim. Litografia, Vixia. Em relação aos conteúdos, por exemplo, eu estudei mais os livros de álgebra. Nos livros de álgebra, eu acho bem interessante porque eles começam com as definições, isso para o Lacroix. Eles começam com as definições dos conceitos bem básicos. Eu fiquei analisando e uma das conclusões que eu cheguei foi: parece realmente que a intenção ao escrever o livro era você conseguir ler o livro sozinho. Porque eles iam definir realmente tudo que eles utilizariam. Por exemplo, o x vezes x, eles iam falar, a gente chama isso daqui de x ao quadrado. Aí tem o nome do x ao quadrado, aí eles... E em relação aos conteúdos, eles chegavam no início ali da álgebra, que é você começar a tratar as 4 operações, aritmética, essencialmente, as 4 operações, problemas muito, muito reais de utilização conversão do sistema métrico, ou utilização de problemas em conversão de moedas. Eram coisas bem... Eu não sei, não saberia dizer para a época, mas a gente vê o livro ser bem, bem pé no chão, do tipo, evitar abstrações desnecessárias, apesar de ter algum conteúdo abstrato, não. No livro eles não chegam a comentar sobre os números negativos. Mas a grande maioria mas aí tem aquela mudança que eu comentei sobre o Lacroix e recusando gradualmente a exposição. Então, chega uma hora que ele utiliza, mas utiliza do tipo, não pode ser solução de nada, ele classifica como soluções absurdas, como coisas que não fazem sentido, e realmente ele cita alguns exemplos em que não faz sentido você ter menos, do tipo, menos 5, e vem algum objeto, menos 5 maçãs. Ou se você está trabalhando, aí no caso você teria que receber o dinheiro e o resultado deu negativo. O que você está fazendo? Você está trabalhando, mas você está pagando para trabalhar? Não tem como você interpretar os números negativos nesses contextos. Mas aí era bem condicionado, ele não dava a possibilidade de você reinterpretar a utilização desses números para outras coisas. No entanto, os outros livros que ele escreveu, que eu não cheguei a citar, ele começa a utilizar, por exemplo, um livro do que a gente chamaria hoje de geometria analítica, ele já utiliza esses números sem problemas. Então, era meio um pouco contraditório dele, era do tipo, para álgebra você não podia utilizar, porque você não podia utilizar. Mas em geometria analítica você podia utilizar, porque você podia utilizar. Não tem muito uma... Mas a parte de geometria analítica era no livro de geometria? Não. Ou no de álgebra mesmo? Não. Era num livro de trigonometria retilínea e esférica. Que aí ele começa a fazer uma apresentação, mas não é
a geometria analítica que a gente olha e fala assim, isso aqui é geometria analítica. Seria meio que uma proto-geometria analítica, sabe? Tipo, a gente sabe que aquilo ali no futuro se tornaria-se o que a gente chama de Tinha geometria representação analítica. em coordenadas. Isso. Podemos falar isso? Isso. Ok. Ainda na carona da pergunta da Aline, Carlos, nesses livros de aritmética e álgebra, tinha coisas como extração de raiz quadrada, extração de raiz cúbica, cálculo com logaritmos, tinha equação de primeiro grau, equação de segundo grau? Sim, todos esses conteúdos que você citou, sim. Tinha Com exceção de cálculo de logaritmo, eu não lembro. Problemas de proporcionalidade, tipo regra de 3, essas coisas tinha também. Sim, esse ainda no livro de aritmética aparece algo assim, nesse sentido, só que sem as variáveis. A proporção era você realmente montar as proporções, mas bem elementar. Nos de álgebra já aparecem, por exemplo, as regras de 3, diretas ou inversas, né? Ele acho que termina com... Eu lembro do de álgebra terminar com alguns teoremas envolvendo polinômios fracionários, que são os polinômios, você divide uns polinômios pelos outros. E ele tira algumas conclusões dali, que do tipo, ele conseguiria generalizar, mas... um ponto que eu achei bem interessante do livro é que nas demonstrações a gente ainda vê muita coisa escrita. Do tipo, apesar de ser álgebra, as demonstrações têm coisas do tipo... É muito escrito. Você pegar um livro de álgebra hoje, essencialmente a gente reduz muito às incógnitas, variáveis, a gente joga mais para o campo... Não sei dizer agora, mas eu vejo simbólico, que... usando simbolismo. Isso, é basicamente simbólico. O dele, apesar de pautar-se muito numa questão simbólica, eu acho que ainda tem muita coisa escrita comparando com a lá Bolsonaro, né? Os livros têm muita coisa escrita. Mas não era tão simbólico quanto a gente tem os livros de agora, sabe? O texto algébrico era muito mais retórico, mais palavroso, mais descritivo e menos simbólico, menos... Não, ele utilizava muito da simbologia, mas comparando com os livros que a gente tem atualmente, em que a gente consegue pautar grandes espaços apenas no simbolismo, dificilmente você teria isso num livro do Lacroix, por exemplo. Essencialmente, você ia ter ali duas equações e depois vem uma explicação de por que aquilo funcionou assim. Então, ele fala, passando isso para outro lado, ou somando, não sei, menos 5 em ambos os lados, a gente terá o resultado, aí ele coloca. E não o passo já que a gente já coloca e deixa para o leitor saber o que a gente fez de um passo para o outro. Ele explicava realmente, então... É o que eu comentei com a Aline sobre os livros pareciam ser utilizados para você conseguir ler sozinho. Eu tenho uma pergunta sobre o idioma. A gente lê livro em língua portuguesa no século XXI, aqui do Brasil, ou lê livro em língua portuguesa, livro brasileiro do século XIX? E tem diferença de idioma, porque a língua portuguesa... nos últimos 200 anos, sofreu atualizações ortográficas, atualizações gramaticais. Se você pegar o Machado de Assis do final do século XIX, tem palavras, tem letras que não tem hoje. Farmácia com PH, por exemplo. É diferente do francês. O francês do século XIX já é praticamente igual ao francês do século XX e XXI. Desde a Revolução Francesa para cá, o idioma francês... ficou estável em termos de atualização gramatical, atualização ortográfica. E o espanhol, que é o que você leu, eu queria que você fizesse algum comentário nessa linha. Você estudou espanhol, suponho que você deve ter estudado espanhol moderno, espanhol do nosso tempo. O espanhol do século XIX, você passou apuros para ler? Como é que foi? Olha, no caso, eu não tinha um conhecimento do tipo profundo de espanhol, então muito do que eu aprendi foi conversando com o meu co-orientador.
mas muito do que por exemplo, eu senti muita diferença, eu percebi que estava algumas coisas que eu não conseguia entender lendo o livro, quando eu ia jogar no tradutor, ele corrigia todas as palavras. Aí eu falava assim, isso provavelmente já mudou a grafia, já mudou diversas coisas, mas, no geral, ao menos as traduções que eu li, achei mais fácil de ler a tradução espanhola do que as traduções que foram feitas aqui na Colômbia e na Venezuela. Até hoje mesmo, se você for para a Colômbia, mesmo falando espanhol, lá você vai dar aquela agarrada de, nossa, tá muito difícil de entender. Por exemplo, nesse congresso que eu fui, eu entendi o que os outros pesquisadores falavam, mas os colombianos era do tipo extremamente difícil de entender o que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, esse Elementos de Geometria, que eu falei, o livro do Legendre, que foi traduzido, geometria na Colômbia, nessa época, era com J, e não com G. Seria geometria, né? Isso. Aí eu também, do tipo, achava que não teria tanta dificuldade. Agora, no caso, eu achei bem mais tranquilo de ler o da Espanha e, por consequência, o da Venezuela, que são bem parecidos, mas o da Colômbia vira e mexe, porque eu não tenho mais dicionário dessa época, então ficava difícil. Como é que eu pesquiso o significado de uma palavra que não, tipo, mudou até a grafia? Como é que eu ia saber se realmente significava aquilo, ou se eu tive um ponto de... O Legendre originalmente escreve a palavra, ele define reta como o caminho mais curto entre dois pontos, e ele escreve, não sei se você já chegou a ler o livro do Legendre, mas tem escrito na definição de reta, que é o caminho mais curto entre dois pontos, se a gente for traduzir literalmente. E em algumas traduções para o espanhol, eles colocavam ou como caminho, e na segunda tradução ele colocava como distância. Então a gente tem aquela ideia, distância é um conceito, tipo, euclidiano que mede a distância. Eu acho difícil definir distância por ser uma das coisas que a gente... Mas caminho, para mim, passa o sentido de movimento. Enquanto distância é uma distância. A distância daqui até um outro local é uma distância fixa. O caminho, você pode fazer assim, né? Do tipo, não tem um... O caminho é um objeto posicional. Isso. Mas, então, naquele... E a distância é um número associado ao caminho, é uma medida. Seria isso? Isso, mas aí, pelo menos com eu perguntei para o meu co-orientador, ele falou que tem uma diferença epistemológica para eles nesse sentido. Eles modificaram essa palavra exatamente para tirar essa ideia de caminho e passar a ideia de distância que eles queriam. Por isso, exatamente, o resto das definições são todas iguais. E chega nessa parte, eles só mudam essa palavra, porque o resto permanece a mesma coisa. Tá certo. Olha, nosso tempo tá bem acabando. Eu estou gostando dessa nossa conversa, ainda tinha mais umas 2 ou 3 perguntas aqui, mas aí deixa rolar, deixa para outra oportunidade. Você perguntou se eu já li o Legendre. Eu li o Legendre, mas na versão do Blanchet, que é muito bonita, diga-se de passagem. Eu gosto bastante. Não fala mal do Blanchet, não. Mentira, pode falar sim. Não, eu achei... Uma pergunta rápida sobre o Legendre. As edições do final do século XVIII, início do século XIX, tinha sistema de coordenadas? Antes dele fazer o modo mais sintético, você disse que ele tentou fazer uma geometria um pouco mais analítica e depois desistiu disso? Eu não conheço esse Legendre antigão. Não, na verdade, não era nesse sentido de geometria analítica ou de tentar colocar coordenadas. Mas, por exemplo, a teoria das proporções que ele tem é como a teoria das proporções que a gente vê hoje. Essa divisão de segmentos não era uma proporção, ele tratava enquanto razão, a divisão entre mesmo 2 segmentos. Mas aí ele só utilizou desse artifício algébrico para ele falar que, por exemplo, no Euclides tem o... Agora que a Wilson está falando, você tem reunião no PMAT? Eu também tenho?
Tem- Então, Tem reunião agora às 5 horas, gente. sim. Então, acho que eu também tenho reunião lá. Mas eu esqueci que eu estava. Não, ele só tem a parte algébrica de tratar, por exemplo, a teoria das proporções é essencialmente apresentada de maneira algébrica. Ele não chega a tentar. Ele, por exemplo, não faria isso de colocar coordenadas exatamente porque ele falava que ele estava desenvolvendo geometria. E ele só utilizava essas partes algébricas porque ele falava, cara, é mais fácil de entender. Não tem por que eu piorar alguma coisa que é mais fácil de entender se você utilizar o artifício algébrico. E foi exatamente esse um dos pontos de que na Itália recusaram o livro do Legendre por causa exatamente essa exposição que você falou. Ele apresentou algumas coisas algébricas dentro da geometria. E na Itália, num movimento ultranacionalista, eles estavam basicamente querendo que fosse igual à apresentação do Legendre, do Euclides, que é puramente geométrico. Todos os termos são tratados em função das coisas geométricas. Até os algébricos eles traduziam em termos geométricos também. Certo. Eu acho que eu vou encerrar, então. Antes de fazer o encerramento, a Aline quer fazer alguma palavra ou eu vou dar o encaminhamento da próxima reunião? Não, Kleber, só quero agradecer mais uma vez ao Carlos, foi ótimo, tá de Gente, eu que parabéns agradeço. pela sua pesquisa. Aí a gente ficou com gostinho de quero mais. Então, eu também quero agradecer ao Carlos. Gostaria de pedir a ele que logo que a versão estabelecida após a defesa ficar pronta, se comunique com a gente, porque eu gostaria de dar uma lida no seu trabalho, assim. Inclusive, queria ver, ainda quero ver as fontes primárias. Essas fontes estão disponíveis? Rapidinho, gente, essas fontes estão disponíveis? Você citou o Google. Sim. Você olhou no Archive? Então, eu encontrei algumas coisas no Archive, mas os que eu encontrei no Archive eu encontrei no Google também. Nossa. Não, de Achava fato, Aline, o Google tem muita coisa. O Google Books, eles fazem um trabalho muito bom de livros de zenovistas. O único é esse que o Carlos mencionou, que são as pranchas, com as figuras no final. Realmente uma questão editorial, assim, de técnica mesmo editorial. Colocar figura no meio do texto era uma coisa complicada e custosa, realmente custosa. Fazia um pranchão enorme no processo de litografia que ficava sempre colocado no final dos livros, e essa é a parte que o Google Books deixa a desejar. O Google Books, quando escaneia os livros, a última página, que são de pranchas, normalmente está prejudicada. Ler livro do século XIX de matemática tem que refazer as figuras todas na imaginação ou no papel e lápis. Mas, Aline, o que eu senti alguma dificuldade é que o Google Books não tem, por exemplo, livros na Colômbia e na Venezuela, e eles não... Eu só consegui solicitando para as bibliotecas, no caso foram as 2 bibliotecas nacionais, da Colômbia e da Venezuela, mas a Gálica, por exemplo, tem muita coisa. E o Google Books tem mais na Europa, nos Estados Unidos, aí a gente encontra muita coisa. Agora, eu precisava de uma edição, por exemplo, que estava na Colômbia, e eu queria... Uma tradução, né? Isso, eu queria exatamente essa edição, porque eu identifiquei, alguém encontrou um erro no livro e marcou esse erro. Então, eu queria saber se teriam se teriam alguém, por exemplo, eu conseguiria extrair alguma informação de alguém que estava lendo esse livro e fez alguma anotação. Por isso que eu também solicitei para a biblioteca deles. E, aliás, até encontrei que tinha um errinho e a pessoa que estava lendo o livro conseguiu encontrar esse erro. Aí eu achei bem interessante. É nessas que eu me descobri enquanto historiador. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Daqui para a próxima semana, a nossa próxima pauta, então, vai ser a rediscussão da organização da nossa pesquisa, da pesquisa do Chemate, do processo de coleta de dados. Houveram algumas modificações para registro aqui no grupo. Já declaro de antemão que a gente
não vai contar com o Vinícius nem com o Leandro no processo de coleta de dados, só nos próximos processos. Isso nos obriga, isso nos impele a modificar um pouco o nosso processo de coleta de dados. Mas então vou deixar esse assunto para a próxima semana, para a próxima reunião, que é daqui a 15 dias. Por hoje, acho que já podemos encerrar. Né? Kleber, só mais uma Fala, informação. Eu acho que pode ficar para a próxima reunião também, já começar a pensar no resumo para o ESU. Lembra? Ok, Para aquele evento sim. que acho que até outubro a gente tem que enviar um resumo. O Marcelo já tinha até sugerido da gente pensar logo, tirar um encontro para a gente discutir o que a gente vai fazer. Perfeito. Então, a pauta da próxima reunião pode ser isso também. Essas duas coisas. O ESU é o European Summer University. University. On the history and of mathematics and the mathematics education. É para os calouros aí que talvez ainda não saibam o que seja. É um congresso internacional em educação matemática, em história da educação matemática, que é bonzão. É bem assim focado em história, na educação matemática, história da educação matemática também. Mas é bem, bem focado nessas duas coisas, não é? Aqui do ladinho, aqui na Itália. Do outro lado do Oceano Atlântico. Ok, a gente fala mais sobre isso, então, no próximo encontro. Joinha. Tá bom? Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao convite, e eu gostei muito de ter apresentado a minha pesquisa aqui para vocês. E tem que deixar um convite aberto para o Carlos, hein? Para ele voltar ao Chemate. Termina de falar, Carlos, eu te interrompi. Não, sim, eu ia comentar exatamente sobre isso. Então, a reunião de vocês é quinzenal, então? Sim. Então... Nesse mesmo bate-horário. Sim. 3 às 5. Tá? Sim. Então, qualquer coisa eu falo ou com o Kleber e o Amadeu, eu tenho o número deles, aí, eventualmente, eu posso entrar em contato, porque acho que até o Wilson chegou a comentar que eu também, da outra vez que alguém apresentou o Chemate em algum lugar, eu fiquei com... acho que foi na apresentação dela no seminário. Deve ter sido. Isso, eu fiquei curioso de saber o que vocês desenvolviam, mas aí eu estava enrolado fazendo a dissertação, tinha que deixar isso para depois, e agora seria um bom momento. Pronto, então vou convidar você que esteja aqui daqui a 2 semanas para nos escutar falando sobre o nosso processo de coleta de dados e também sobre as nossas pretensões de ir ao ESU. Vai ser uma reunião um pouco mais doméstica, digamos assim, mas já dá para você ter um pouco o tom do que a gente faz. E, bom, se você gostar do nosso grupo, eu acho que vai ser muitíssimo bem recebido, hein? Sim, gente. Obrigado. Queremos adesões de historiadores nesse grupo. Sim. Então, vou interromper a gravação aqui, tá? Ok.